Imagine um exemplo de um site que tem um blog, uma área de membros, um fórum. No Django você consegue organizar cada uma dessas partes como fosse um app. Então bora para a prática. Para criar o app você tem que abrir o terminal aqui. E os apps basicamente ajudam você tanto a organizar o seu projeto como também reaproveitar. Aqui vamos supor que eu crio um app de um blog. Aqui eu posso copiar esse app de blog e colar num outro projeto Django para depois utilizar. Para criar o projeto você usa o comando que vai estar abaixo no vídeo ou digita aqui comigo. E o comando é python manage.py, que é o nome desse arquivo aqui, e start app, e a gente vai criar um app chamado de blog e dá enter. Então, como você pode ver agora, eu tenho uma pasta chamada blog do lado aqui do meu projeto. Então eu criei um projeto e esse aqui seria o app já. E aqui dentro da pasta blog você pode ver que tem a inicialização, aqui tem as configurações do aplicativo. Então o Django ele funciona no modelo MVT, e aqui eu deixei uma explicação para facilitar para você. Então model seria a parte do banco de dados onde as informações ficam guardadas, V seria a parte view, ou seja, a lógica, ela decide o que mostrar na tela, e o T seria a parte do template, que é simplesmente o HTML, ou seja, o que o usuário vai estar vendo. Eu sei que por enquanto pode parecer um pouco confuso, mas você vai ver que é bem simples. Então seria basicamente o banco de dados, a lógica do que mostrar na tela, e aqui é o que realmente vai ser mostrado para o usuário. Então aqui voltando no nosso app chamado blog, você pode ver que tem models.py, que é o M do MVT, e aqui a gente vai definir a estrutura da nossa tabela no banco de dados. Se for ter, por exemplo, no caso do blog, eu poderia fazer para organizar os posts, tendo título, conteúdo, data de criação, data de atualização do post no blog. Aqui a gente também tem o views.py, que seria o V do MVT, e esse é o arquivo que mora a lógica, né? Aqui que ele vai receber a requisição do usuário, vai decidir o que fazer, que ele pode buscar no banco de dados, alguma coisa, e depois ele escolhe e envia a resposta final para o usuário. E o T, eu vou mostrar um pouco depois, ele só basicamente seria a parte do HTML, a parte mais simples. Logo a gente vai criar a parte do templates. Bom, agora que a gente criou o nosso app, a gente ainda precisa registrar ele no nosso projeto. Por enquanto ele só está aqui. Para isso você vem no projeto que você criou, então meu projeto, ou o nome que você escolheu, e vem aqui em settings. Settings é configurações em inglês. Então você vem aqui em settings.py. Aqui você pode dar um scroll até achar essa variável chamada installed apps. E você coloca o teu app aqui. Para você colocar é bem simples. Pode dar um enter aqui e coloca o nome do app que você fez. Então blog. Dá para deixar uma vírgula aqui no final também. Então o teu app já está integrado ao projeto agora. Então, agora que a gente registrou o nosso aplicativo, vamos voltar no blog então e vamos ir aqui em models. Como eu falei, um blog ele precisa de postagens. E essas postagens vão ficar armazenadas no nosso banco de dados aqui. Você pode ver que eu aqui já tem a importação, eu não precisei fazer. E aqui a gente vai criar uma model. Então vamos criar a class chamada post, abre e fecha parênteses, e vamos pegar aqui models.model. Dois pontos. Você pode apagar esse comentário aqui se você quiser, não tem por que deixar aqui. Então a gente vai criar o título e o conteúdo do post. Obviamente você pode adicionar mais colunas depois, mas eu quero só simplificar para você ver como funciona. Então vou colocar título, recebe models, ponto. E a gente vai usar aqui char field, que é basicamente um campo com caracteres. Ele é obrigatório ter uma limitação de caracteres. Define aqui dentro do max length, vamos deixar para quantos caracteres, pode escolher, vamos deixar 200 aqui. E vamos criar outra variável chamada conteúdo, que recebe models.textfield. E o textfield é ideal para grandes volumes de texto. Ele não precisa do max length, e com o textfield o banco de dados já reserva um espaço muito maior, então é perfeito para isso. Bom, agora a gente escreveu o código do nosso post, mas o banco de dados ainda não sabe que ele existe, e ainda não sabe disso. E a gente precisa rodar alguns comandos para colocar ele no nosso banco de dados. Então o primeiro comando que a gente vai executar aqui é python manage.py, igual sempre, e vamos colocar o comando make migration. Lembrando, todos os comandos vão estar aqui na descrição abaixo. Então aperta enter, pode ver que não deu nenhum erro, então tá correto o código ali. E ele apareceu migrations for blog, e é exatamente o que eu queria, né? Eu registrei aqui no models, e ele basicamente cria um plano de construção dentro da pasta migrations. Eu ainda não executei o código, ele não tá no banco de dados. Eu posso dar um Ctrl clique aqui, ou posso ir blog e migrations. E tem esse 0001 initial. Então você pode ver que ele já gerou isso aqui automaticamente, e a gente só precisa executar essas migrações. Para isso é bem simples, a gente volta aqui no terminal e escreve python manage.py e migrate. Então o comando aqui acima, a gente criou os planos de migração, e aqui a gente vai realizar a migração. Então ele vai basicamente aplicar esse plano de construção no nosso banco de dados. Então é só executar o comando. Você pode ver que a gente consegue ver os status aqui da migração. Então apareceu tudo ok, nenhum erro. É igual com a tabela no banco de dados criada. Eu posso ir aqui no blog em admin, e aqui eu consigo criar uma tela de cadastro no painel administrador, para se eu quiser adicionar novos posts, eu não preciso ficar adicionando direto no banco de dados, que seria muito ruim. Eu consigo criar uma interface onde eu preencho o título e o conteúdo do post, e o Django já gera tudo isso numa interface web, ou seja, é bem mais prático. Mas para isso a gente ainda precisa registrar isso aqui no painel admin dentro do blog. Então, primeiramente, você pode apagar esse comentário se quiser aqui.
ele só diz para registrar os seus models aqui. Vamos apagar e vamos dar um import. Então, from.models. Então, a gente vai pegar dos modelos aqui e vamos importar esse post aqui. Então, import post. E aqui a gente vai registrar isso no nosso painel de administrador. Para isso, você pega admin.site.register e aqui passa o post aqui dentro. Então, é só isso, ele já está registrado no nosso painel administrador. Então, agora se a gente quiser executar nosso site, vamos executar o comando python manage.py e a gente vai executar o comando run server para executar o nosso servidor de novo. Vamos abrir aqui. Aqui tem a nossa rota que a gente criou no início, mas você vem aqui e digita /admin. Bom, você pode ver que ao tentar acessar o painel aqui administrador, ele é protegido por usuário e senha. A gente ainda precisa criar um aqui. Para isso a gente vem aqui na linha de comando. Vou parar de rodar o servidor aqui e vamos executar os comandos python manage.py e create super user. Então eu estou criando basicamente um usuário administrador aqui. Tá, enter. Aqui eu posso preencher o nome do usuário. E se eu deixar em branco, ele vai usar o nome Leante, que é o nome que está no meu computador aqui. Eu vou deixar esse padrão mesmo. E-mail, você pode deixar em branco ou escolher algum. Eu vou deixar em branco. E aqui vai uma senha. Pode escolher qualquer senha. Eu digitei uma aqui, dá enter, repete a senha. Aqui apareceu que a minha senha é uma senha muito comum, porque é uma senha fraca, né? Mas como esse é um projeto de desenvolvimento, isso aqui não tem problema. Eu posso dar um Y aqui para ele criar mesmo com a senha fraca. Digita Y aqui, se aparecer para você, e dá enter. Então, super usuário criado com sucesso. Vamos rodar o servidor de novo. Python manage.py run server. Voltamos aqui. Eu vou digitar o usuário e a senha. Então, pode ver que eu tô logado aqui. Eu consigo também deixar o tema escuro, se eu quiser aqui. Ele tava pegando o tema do sistema. E aqui você pode ver que na parte de blogs já apareceu a parte de posts. Eu consigo adicionar um novo post. Vamos criar um post de exemplo aqui. Post, exemplo. E aqui, conteúdo de exemplo. Aqui eu posso salvar. E você pode ver que já funcionou. Aqui você pode ver que na parte do post, tá aparecendo post object. Ao vez de aparecer o título, na parte de selecionar. Mas para resolver isso é bem simples. Você vem aqui, você volta na parte do teu blog, vai em models. E aqui dentro dessa classe a gente vai criar uma função. Lembrando dentro da classe, então, identado aqui. Vamos criar uma função chamada underline str. Underline, que ele já autocompletou para mim. Então, coloca o self e a gente vai dar um return self.título. O que essa função aqui faz é que quando o nosso objeto post ele deve ser exibido como string, ao invés de exibir assim por padrão, a gente vai escolher o que deve ser exibido dele. Então a gente vai exibir o título e aqui já atualizando, você pode ver que no post, ao invés de exibir o object alguma coisa, ele está exibindo o título do post. Eu posso também colocar para qualquer campo que eu quiser. Por exemplo, se em models eu resolvesse colocar aqui uma string artigo, dois pontos, e mais aqui self.título, pode ver que eu voltando aqui na hora de exibir, ele coloca esse artigo, dois pontos. Eu vou deixar só como título mesmo, igual já estava. E aqui a gente consegue editar o post. Então eu cliquei nele aqui, eu copiei essa linha, eu posso mudar o título também, post exemplo 3, posso deletar o post, eu digitei para post exemplo 3. Pode ver que é bem fácil gerenciar o blog aqui. Eu posso adicionar também mais campos depois. Então vamos adicionar outro post, teste123, vamos salvar aqui também. E agora vamos pegar esse teste123, vamos deletar. E aqui ele parece que vai avisando que vai deletar o objeto teste123, de título teste123. E aqui você pode confirmar, então vou confirmar, pode ver que ele sumiu. Então bem fácil de gerenciar. Aqui também você deve ter visto que eu consigo gerenciar coisas sobre autenticação e autorização. Eu posso criar um novo usuário aqui, também posso definir grupos, depois eu posso explicar como funciona. E vamos supor que você cria um outro app e também cria a parte de administrador dele. Ele sempre vai ficar nessa rota /admin, então vai ficar tudo aqui junto. Você pode ver que ele separa por blocos. A parte do nosso app blog, ele já juntou com o posts. Se eu criasse alguns outros tipos de models também ele fica aqui. Aqui tem um histórico de alteração. Aqui eu posso ver o site que ele volta para home. Posso mudar a senha se eu quiser também, desse usuário específico, trocar para tema claro e também fazer o logout. Com isso finalizamos a aula de hoje. E se você quiser dar o próximo passo e dominar o Python, acesse o link aqui na descrição ou no comentário fixado e conheça meu curso completo. Então te vejo na próxima aula.